Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Supply Talks. Hoje nós vamos falar de logística, né pessoal? Até aí parece bem tradicional, uma coisa normal, só que hoje vocês vão entender que também existem startups dentro da logística, também existem coisas mais disruptivas dentro da logística. E é isso que a gente vai bater um papo hoje. E eu tenho o prazer e a honra de ter um amigo muito criterioso aqui, que manja demais do mercado, que é Gerson. Daí, Muito bem-vindo como co-host, hein, cara? Prazer em tê-lo como co-host, cara. Alegria nossa. Sempre alegria nossa. Sempre que estamos aqui na live é isso aí. É um aprendizado. É isso aí. E hoje você veio de... A gente vai falar de logística marítima especificamente, né? Certo. Você veio de jet ski para cá ou não? Não, dessa vez não deu porque o mar não chegou a São Paulo. Não chegou a São Paulo. Tá mas bom. Se fosse no litoral, reunião, com aí certeza viria. daria. Porque você de jet ski já fez travessia lá de Floripa até... Rio de Janeiro. Até o Rio de Janeiro, tá vendo? E a última esse ano foi 1.200 quilômetros dentro do Pantanal. 1.200 quilômetros. Por causa da novela, tenho certeza. Né? Não, eu acho que eles chegaram depois. Nós vamos fazer a Bacia do Prata toda ainda, tá? Nós vamos no próximo ano até Corumbá, depois até Buenos Aires. Nós vamos fazer toda a Bacia do Prata. Isso é divertido. Um dia eu vou te acompanhar nessa. Um dia, quem sabe. Eu vou correr com você. Você vai correr, é isso aí. Mas, Rogério, falando de mar, né? Nosso assunto é logística marítima hoje, certo? Certo. E o nosso convidado está aqui, Marcelo. Prazer em estar aqui. Muito bem-vindo, Marcelo. Prazerzaço. Você que é duplamente bem-vindo, né? Duplamente para falar da startup de logística aqui, bem divertida. Mas você é aluno nosso também, né? Também sou. Aluno nosso, só que não de logística. Sei lá, bom no nosso aluno. MBA, bom aluno. Bom aluno. Você tem tirado nota, se destacado nos projetos que você está apresentando. Com certeza, não faria menos. É isso aí. Só que você está na área comercial, né? Do nosso MBA aqui, né? Exatamente, no curso de MBA de inteligência comercial. Inteligência comercial. Está ajudando a vender mais ou não? Com certeza. Com certeza. É Muitas das práticas que eu vou colocar aqui, que a gente tem feito na Talura, basicamente é coisa que eu aprendo aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Se apresente a Talura, para quem não sabe, mas se apresente. Qual que é o teu histórico? De onde foi a ideia de você? É o founder da Talura. Sou um dos founders. Cara, da onde surgiu a ideia de criar uma empresa de startup, de marketplace, de logística marítima, cara? Da onde surgiu isso aí? Bom, boa pergunta, né? E obrigado pela gentileza do convite. Acho que vai ser legal compartilhar aqui com vocês. Bom, eu sou um dos fundadores da Talura, né? A gente hoje tem um time aí de 12 pessoas, somos 3 fundadores na empresa. E falando um pouquinho da minha carreira, né? Eu sempre trabalhei com comércio internacional, comércio exterior. E comecei lá com 17 anos, comecei cedo até para o pessoal da minha geração começar a trabalhar, né? Eu sei que fala isso para outras gerações, o pessoal começou com 14, menos até, mas na minha geração talvez 17 seja novo. Comecei estagiando numa empresa que gerencia as companhias aéreas na parte de cargas. Então, comecei ali estagiando, era como se fosse um office boy, fazia um pouquinho de tudo e trabalhava mais com a parte da Aeroméxico, 2 companhias específicas, a Aeroméxico e a Cargolux. São 2 companhias aéreas bem presentes aí na parte de cargas, né, no que se diz. E aí eu fiquei, né, fui aprendendo, fazia cópia, fazia fechamento de voo, fui aprendendo até trocar galão de água, cafezinho, a gente fazia de tudo, estagiário, né? Então, fui aprendendo, fui galgando. E um belo dia, com 5 meses de empresa, o meu chefe ele se desligou overnight da empresa. Ele não foi mais no dia seguinte. E eu era o único que estava ali com ele junto dessas companhias. E aí o pessoal ficou aquela loucura na diretoria, o pessoal buscando um novo substituto para a empresa. E eu fui tocando o que ele tinha me ensinado, fui organizando os voos, fui vendendo frete, fui fazendo as saídas conforme ele tinha me ensinado. E acabou que, em pouquíssimo tempo, em 5 meses de experiência profissional, eu praticamente virei gerente comercial das 2 companhias. Caraca! Então, foi um absurdo. Assim, mais à frente da Aeroméxico, o Cargolux eu fazia mais a parte de faturamento, alguma coisa assim. Mas a Aeroméxico eu comecei a assumir realmente a Aeroméxico nessa época. E aí foi... E você tinha quantos anos de idade? 17 para para 18. Ia fazer 18. Não tinha nenhuma, né? Assim, experiência, mas, enfim, eu aprendi e acho que eu estava no lugar certo na hora certa. E aí eu comecei a aprender, me destacar, fui começando a representar também a TAAG, que é a empresa de Angola, né? A TAAG é a companhia aérea de Angola, né? Então, todos os voos, enfim, é parte estatal, é mista também, então eu tive bastante contato com esse país também. E aí fui lá que eu fiquei 2 anos representando essas companhias no Brasil, então organizava os voos, todos saídas diárias, né? Dos voos da Aeroméxico, da Cargolux e da TAAG. Aí tinha um projeto de exportação de manga em Petrolina, então a gente mandava aviões lotados de manga para Luxemburgo para explorar e distribuir pela Europa inteira. Então,
Foi uma fase bem interessante que eu aprendi bastante aí nesse momento. E aí, depois de alguns anos aí nessa frente de companhia aérea, eu pedi para sair, porque eu acho que eu queria explorar outra visão, eu queria ser o exportador. E aí eu migrei a minha carreira para ser o exportador e importador numa multinacional americana chamada Sirva Relocation, que é uma das maiores, é a maior do mundo no segmento dela, de Global Mobility. E foi lá que eu fiquei uma parte relevante da minha carreira. Eu fiquei por volta de 5 anos lá. E lá eu comprava frete, não mais vendia frete. Perfeito. Então eu vendia frete aéreo, depois eu comprava tanto aéreo marítimo. E eu comecei a ver alguns gaps, né, nesse processo de vender, de comprar, de um processo de uma multinacional para comprar frete, como que algumas coisas eram defasadas ainda, muito e-mail, sem padrão. E eu comecei a entender mais, né? E foi uma fase bem interessante. Você aí já percebeu o seguinte, nossa, é meio sofrido comprar frete, você sacou isso aí. Não, assim, é impressionante. A gente vê uma empresa gigante, né, que tem um volume grande de embarques por mês e os critérios para a tomada de decisão de um frete internacional, eles eram, na época, o relacionamento do gerente, do gestor da área, né, o fornecedor que ele tem um melhor relacionamento, ou enfim, se eu tenho mais urgência, a primeira proposta que chega para mim, ou se eu tenho um pouco mais de tempo, eu vou negociar, vou barganhar um preço melhor. Então, esses eram critérios para tomar a decisão. Não tinha padronização, cada fornecedor manda de um jeito. Enfim, isso não exclusivamente dessa empresa, mas de todo o mercado. Nunca se teve uma padronização ou um foco nisso, né? Então, realmente começou depois que a pandemia mudou aí o jogo, né? E aí, diante de todas essas oportunidades que eu tive de sentar em alguns lados da mesa, veio o insight da Talura. Em 2020, em março de 2020, eu tinha acabado de ser promovido a gerente de contas corporativas na Sirva. Aí eu pedi demissão da empresa. Mas eu não, esse negócio Tá de... muito... Hein, Gerson, esse negócio de ser gerente derrubado. Ele já sonhava grande. Já sonhava grande. Com certeza. Você o cara com 5 meses assumiu um cargo de comando numa empresa, com 17 anos, ele já estava sonhando grande. Já estava sonhando grande. Você também, né, Gerson? Quando você saiu de funcionário para empreendedor? De empreendedor, eu tive outros negócios, né? Então. Eu sou mais antigo, né? Eu vou te dizer que eu saí do estagiário para diretor, o meu ciclo, eu com 26 anos eu era diretor de uma companhia. Aí eu fiquei executivo durante quase 30 anos, de vários negócios. Tá? Você foi empreender bem mais tarde. Eu fui então, CFO, CEO. Isso, Fui para a área de mercado também. Comecei na área financeira, peguei 6 planos econômicos, aprendi tudo que tinha que aprender. E, finalmente, veio o insight quando surgiu o paradigma em final dos anos 90 com a internet, né? Tá. E eu até queria aproveitar a fala dele. Você falou um negócio, eu vivi como CFO uma época que acontecia exatamente isso. O teu negócio tem uma grande sacada, porque quem não tem um sistema eletrônico que compare as opções ou tem acesso às opções, o mais barato é comprar um frete caro. É o mais barato, porque a mercadoria parada ou na fábrica ou no pátio ou pagando multa por não chegar no destino é o mais caro. Então, há o terror do prazo. Esse é um segmento, e um navio, se tu perde um navio, não é igual perder um avião, né? Se tu perde um navio, o próximo pode levar 30, 40 dias, porque as reservas são muito antecipadas. Exato. Então, o que você está fazendo é uma demanda reprimida de muitos anos, muitas décadas, né? E o comércio internacional, ele acelerou, principalmente para as empresas agora com a comunicação global. Então, acho que você está no lugar certo, na hora certa e preparado. Isso chama-se sorte. O cara está no lugar certo, na hora certa e preparado. Alguns não reconhecem porque não estão ou preparados ou não estão no lugar certo. Aí eles dizem que são azarados. Então, você é um cara de sorte. Que bom, fico muito feliz em ouvir Mas isso. Mas agora, tem que explicar o que é o fator de sorte aqui. Aí você saiu, foi empreender e o que você criou? Não, aí eu criei o primeiro marketplace de fretes internacionais da América Latina. Então, nosso posicionamento é esse, não existe outra empresa hoje que faz o que nós fazemos na região. E o nosso papel é conectar exportadores e importadores com a melhor opção de frete internacional disponível no Brasil. Né? Então, isso a gente faz atendendo diversos segmentos. Então, empresas de grande nome, segmento de arroz, segmento de, por exemplo, BRF, Camil, Josapar, empresas de nome grande, e a gente atende e faz uma série de exportações que vão para o mundo inteiro e vêm do mundo inteiro para o Brasil. Então, painel solar, tudo que vocês imaginam. Até pirulito para Serra Leoa a gente envia. Então, literalmente, o comércio exterior é uma loucura.
Então, basicamente é o que a gente construiu, né, com a Talura, e foi o insight que eu tive, né? Até foi curioso, o insight ele veio num almoço de família, de domingo. Caraca. Veio um insight, assim, eu parei o almoço, comecei a escrever o que eu tinha tido Sem de estar ideia. conversando assim? Nada. Você Veio está almoçando parado assim, pensando e... Chico Xavier. Chico Xavier. Chico Xavier. Baixou ali na hora. Foi uma epifania criativa que eu tive ali. E aí a gente comecei a tirar do papel, falar com pessoas, estava bem no começo da pandemia. Aí o pessoal foi gostando da ideia, foi se apaixonando, eu pedi demissão. Quem que é o pessoal? Eu conheço um monte de gente do segmento de agente de cargas, que são os nossos fornecedores de frete. Então eu falei, faz sentido isso aqui? Eu estou pensando num negócio assim, será que você usaria? Né? Então o pessoal foi começando a gostar da ideia, aí eu pedi demissão, vendi meu carro. Né? Então foi um caos lá em casa, né? Eu tinha construído uma carreira interessante, né? Jovem, e aí comecei a voltar uns passos para trás para depois começar a dar mais alguns para frente. A tua família fica sempre aquela pergunta básica quando a gente fala de um empreendedor, né? Família apoia ou não? E quando é jovem, tem isso. Cara, tem família que apoia, tem família que não apoia e tem família que faz os dois ao mesmo tempo. A sua está em qual vertente? Eu acho que foi uma divisão ali. Os dois ao mesmo tempo, né? Fala, que bom, vamos fazer, mas foi eles ficaram receosos justamente por conta né, eu tinha construído muita coisa e eu estava abrindo mão e era muito incerto, era pandemia que estava todo mundo em casa, então era tudo muito certo. Então foi mais um medo do desconhecido. Marcelo, existe uma lógica nesse momento de decisão, que é quando você é mais jovem e tem menos conhecimento ou patrimônio acumulado, você tem um risco menor. Então, a decisão certa ou errada é o melhor período, é o período que você tem menos risco. E menos compromisso, né? Pois aí o risco está associado ao patrimônio, ao conhecimento, à carreira, porque o cara com 40, 50 anos, querer dar uma guinada dessa, ele tem que ter certeza. Com certeza. Tá? Porque ele não arruma mais, né? E você, por ser jovem e talentoso, já conseguiu assumir o risco. E eu acho que é o Walt Disney que tinha uma frase muito interessante: ser pioneiro dá muito trabalho, é muito caro, mas é bom porque não tem concorrente. Não é. Então, você está, mais uma vez, no lugar certo, na hora certa, preparado. Com certeza. E você acaba virando o parâmetro, né? Antes a gente sempre busca um parâmetro no nosso mercado. Quem que é a empresa que a gente vai meio que seguir um pouco? Igual o Burger King, que busca as localidades onde o McDonald's já está situado. Sim. Então, a gente se tornou o parâmetro. Então, a gente sempre tem vantagens competitivas temporárias, porque a gente tem que lançar uma coisa nova, porque até as outras empresas começarem a chegar no que a gente fez, a gente já está pensando na próxima. Exatamente. Então, a gente tem essa vantagem do pioneirismo aí e ajuda muito, né? Agora, vamos entender para os nossa audiência aqui de supply, como que funciona esse marketplace na prática, bem didático, né? Maravilha. Quem que dá alguns exemplos de quem você pode citar das duas partes do marketplace, ou seja, alguns transportadores, vamos chamar assim para ficar bem fácil de entender, que você usa alguns clientes, como que funciona passo a passo assim. Perfeito. Bom, na verdade hoje um processo sem a Talura de cotação de frete, ele é muito utilizado em e-mail, WhatsApp, sem padronização, continua a mesma coisa que eu vivi quando eu era exportador. Por exemplo, uma empresa que quer exportar alguma coisa, ela fazia um contrato direto com quem? Com agente sem de você carga no marketplace, com agente de carga ou armador. Exatamente. Certo. Dá nomes famosos para a galera localizar. A armador temos a Maersk, a Hapag-Lloyd, a CMA, Hamburg Sud, Alliance, por aí vai. E aí vai, e agente de cargas a gente tem DC Logistics, Kuehne+Nagel, a Schenker, temos empresas de vários segmentos, vários portos, né? Perfeito. Enfim, especificidades. E o detalhe que para fazer isso é ver quem tem disponível no período que você precisa. Exato. Achar essa janela não é fácil. Com o software, como ele oferece, é outra realidade. Explica melhor essa parte e a diferença de tempo. É isso aí. Então, por exemplo, vamos supor que vou pegar alguns nomes aqui aleatórios, sei lá, eu sou a Unilever, ou eu sou a Chevrolet, eu quero pôr um carro para a Argentina, eu trazer da Argentina para o Brasil, eu sou da Unilever, quero pôr Omo para ir sincronizado com a tua linha de produção. Sincronizado para não virar estoque. O padrão normal é o seguinte, a Unilever, ligo para a CMA, para a Maersk, para a Aliança Hamburg Sud, por aí vai, fecha um contrato com ele daquele frete específico, né, passo a passo, eu posso ter um contrato. Normalmente tem contratos grandes, anuais? Tem, fazem bids, RFPs. Você faz um bid e aí você paga no modelo tradicional, vou dizer assim, né, mais usado. Você tem um contrato, sei lá, anual para garantir ali um atendimento e uma escala de frete, e aí a cada transporte frete você paga o valor e acha aquele momento. É isso que funciona no tradicional, certo? Exato. Tá. E aí o seu ciclo para romper isso é você entrar com o marketplace no meio desse cara aqui. Exato. Certo? E aí como funciona então? Bom ponto. A gente tem, na verdade, o processo mais
dinâmica, a gente traz opções para a mesa para o cliente, que normalmente ele está muito focado naqueles 3 parceiros que ele tem homologados pela empresa. É isso, nos homologados. E no momento onde a pandemia ela sensibilizou todas essas relações com os fornecedores de frete, porque não me adianta mais ele ser meu colega, eu conheci ele há 10 anos, aquela empresa é muito idônea, se ele não tem mais frete competitivo e ele não embarca a minha carga, que hoje a briga virou espaço e disponibilidade de container para embarque. Porque frete eles nivelaram para todas as empresas. Então, sensibilizou a relação. Não adianta mais ele ser meu amigo se ele não embarca a minha carga. E aí a gente entra justamente nessa nova realidade de cotação de fretes, nesse novo mundo. Né? Então, justamente a gente conecta, por exemplo, um exportador como o setor de carro, ele pode entrar na Talura, ele cadastra em menos de 1 minuto a solicitação dele, então ele coloca a origem, destino, a prontidão daquele veículo para ser transportado, o Incoterm, se há uma carga perigosa, são detalhes mais técnicos da carga, mas que também dura pouquíssimo tempo, é o que ele faria no e-mail, por exemplo, e ele vai conectar isso com toda a nossa base de fornecedores homologados. Então, a gente convida os parceiros logísticos, a gente homologa, um processo bem criterioso, e a gente tem ali especificidades diferentes. Então, eu tenho hoje 220 parceiros de norte a sul do país homologados, agente de cargas. E cada um deles tem uma especificidade. Então, se você quiser importar uma carga da China, eu tenho parceiros que têm boas negociações, relacionamentos e know-how em rotas aéreas ou marítimas da China-Brasil. Se você quiser exportar por Oriente Médio, eu tenho outros parceiros que têm esse know-how e esse conhecimento para essa região. Então, é muito específico e a gente busca exatamente a especificidade para usar isso a favor dele mesmo, daquele fornecedor. Perfeito. Então, aí entra lá, faz um pedido em 1 minuto, você coloca lá o negócio. Exato. E automaticamente aparecem opções que vão atender com a melhor maneira possível. O melhor prazo, melhor frete, melhor preço, tem um retorno na tela, né? De busca para ele escolher ali o que ele quer. Exato, e é padronizado, tudo no nosso padrão da Talura, as propostas, então ele consegue ver todas as propostas lado a lado, quem é o fornecedor que propôs, qual o nível de qualidade aquele parceiro tem, que também não existe nenhum tipo de balizamento de qualidade no Brasil para esse tipo de segmento. Então a gente criou os nossos critérios para segmentar os nossos fornecedores por qualidade, por certificações internacionais, então faz parte do processo de homologação. Ele tem todas as informações, preço, transit time, né, o tempo de trânsito, o free time na origem, o free time no destino, todos os dados que ele precisa para tomar a decisão rapidamente. Então, a nossa ideia, a nossa visão de negócio é trazer agilidade, previsibilidade e, principalmente, essa oportunidade de conseguir comparar isso de maneira clara e objetiva. Né? E não mais na subjetividade que ele ia lá, é meu amigo, é meu colega, eu vou atender a ele ou não. Na verdade, é um sistema de RFX, né? Pode ser em vários estágios diferentes, só que especializado em frete internacional. E isso, nós atuamos com procurement, nós estávamos conversando antes aqui das possibilidades de sinergias, né? E são muitas. Existem áreas da negociação eletrônica que tem que ser o especialista. Nós trabalhamos com outro ramo que eu te expliquei ainda há pouco, que era energia. Né? Não adianta uma empresa de SRM querer resolver questões de energia, porque são variáveis para serem analisadas que não são contempladas dentro dos padrões de mercado, das práticas de mercado. E eu diria que o frete internacional é uma delas. Ele é um nicho de conhecimento e exigem variáveis distintas, então faz todo sentido ter esse marketplace e, obviamente, se puder ser conectado ao ambiente transacional da empresa, porque aí tem outras regras de compliance, governança para pedido, para solicitação, para aprovação, isso tudo já está resolvido de outra maneira. Então, eu acho que você entrou num nicho que é inevitável no mundo B2B. Toda empresa exportadora tem esse problema, tem uma deficiência na relação entre o que ela compra ou vende e a logística internacional. É cara, as janelas são difíceis de administrar e não se conhece exatamente a qualidade. Você está dando as 3 informações, então eu acho excelente. Excelente, porque aí a sacada se a gente falar de uma maneira simplista, que ao meu ver estar errado, eu poderia falar, nossa, é fácil explicar a Talura. É o Uber, né? É o Uber para fretes internacionais. Muitas variáveis envolvidas. Mas aí que está a sacada, em cima do que o Gerson falou. Para quem vai entender, fala, bom, eu entendi, é Uber. Então, a diferença é que eu, passageiro, quero fazer um negócio... Fosse fácil, eu fazia. É difícil com ele. Uber é difícil pra caramba, pô. Uber é difícil pra caramba. Mas mesmo que seja, o negócio fala, pô, eu sou passageiro, quero ir de um lugar para outro, eu sou o produto, né, no Uber do frete aqui, cara, conecto com um monte de motorista, Uber é um marketplace no meio e Uber me oferece motorista. Só que tem uma grande diferença nesse padrão. A diferença é que o Uber escolhe e me dá o motorista automaticamente.
certo? Porque Exato. o motorista escolheu a minha corrida e automaticamente foi. Aqui uma grande diferença. Porque, na verdade, apesar dessa relação parecer ok de se explicar, no fundo é o que você falou. Por tamanha especialidade de decisão, na verdade, se eu fosse comparar com o Uber, não é que o Uber já me dá um motorista e vai chegar em tantos minutos. Não. Você dá as opções de escolha por uma série de critérios para eu tomar a decisão. Se eu fosse um passageiro, eu falo, quero o motorista A ao invés do B, ao invés do C. Essa acho que é a grande diferença do Uber ali. É exatamente isso. O nosso papel é trazer critérios para a mesa, porque seria injusto da minha parte ou incoerente se eu desse já o motorista mais barato. do cara, que no caso é o frete pro cara. O mais barato. Mais barato. Porque, de repente, às vezes eu quero uma opção mais cara, eu estou disposto a pagar mais para chegar antes. E quem que sabe isso? Só quem é o dono da carga. Ou garantir a qualidade, né? Ter menor risco na entrega, porque às vezes o mais caro de um comércio internacional não é o frete, é a multa. Né? Exato, o demurge detention. Então, garantir prazo e qualidade é mais barato do que o frete mais caro. É isso aí. Com certeza. É isso aí. É o barato que pode sair caro no comércio. Sai. É o barato que pode sair caro. E aí a pergunta, aquilo que eu comentei no início foi, puxa, no método tradicional, sem esse marketplace com a Talura no meio, você tem um contrato guarda-chuva que você faz com 3 homologados. Ótimo. Nesse caso da Talura, não existe a empresa ali, né? Citei aí qualquer montadora, seja uma Chevrolet, Hyundai, seja uma Unilever, seja uma BRF, seja uma Nestlé. Essas empresas nem têm contrato, é tudo compra spot, é isso mesmo ou não? Tudo spot, aquele tum. Exato. E, na verdade, esse é um ponto interessante, porque a pandemia mudou o padrão de consumo do segmento. E a gente sempre gosta de apresentar a Talura e a gente sempre traz essa frase muito emblemática, como a maneira como a gente aprendeu a comprar frete internacional ela é perfeita para um mundo que não existe mais. Então, Boa. Essa é uma frase que a gente sempre usa porque a pandemia ela mudou toda a dinâmica. Né? Então, antes você tinha RFPs, os bids com um armador anual. Você já sabia o frete que você ia pagar em dezembro. E agora não, a pandemia mudou toda a dinâmica, né? E até um ponto relevante. Né? Quando começou lá na China, enfim, os lockdowns no mundo inteiro, em momentos diferentes, começou a ter um desequilíbrio dos containers no mundo. Começou a ir container para lugar que não tinha demanda para mandar, e começou a receber muito, e aí você não tinha, da mesma forma, a exportação à mesma medida que tinha importação, e aí começou a distribuir os containers de uma maneira que não era saudável. E demorou bastante tempo, e ainda estamos galgando ainda para resolver essa situação. Desembaralhando origem e destinos. Exatamente. Começou a mudar toda a dinâmica do comércio. Aí você já começou a ter problema de espaço e equipamento. Né? Antes você conseguia um booking de um frete marítimo em 30 minutos. Coisa simples. Agora você precisa de 2, 3 semanas para conseguir. E se você não é rápido, você perde aquele espaço. Aí, o que você falou, eu tenho usado, eu recebi no grupo nosso de diretores, né? Que a gente tem um grupo de diretores de supply, e um deles mandou um negócio, cara, que eu estou usando toda semana, né? Eu falo com a galera, cara, você precisa ver, cara. É um gráfico, a gente pode até mandar, de repente, pôr o link aqui na descrição, é um gráfico do preço do frete marítimo. Ótimo. Esse gráfico mostra o seguinte, são as grandes armadoras aí que você falou, né? CMA, mas tem a chinesa, tem um monte lá, tem umas 10 ali. A maior é a chinesa, né? Só que não aparece na estatística porque... Cara, e aí tem um histórico do preço, da margem EBITDA, ou seja, trimestre a trimestre, desde 2010, se eu não me engano, nesse gráfico. Aí mostra lá. Cara, e nesse gráfico mostra o seguinte, vou colocar uma média que varia bastante, tem hora que está negativo, -2, -3 de EBITDA, tem hora que sobe, aí teve um momento que deu um pico de 10% de margem EBITDA, 10%, que não é muita coisa, né? Pouco. Aí você mostra o gráfico descendo no outro ano seguinte, -2 e tal. Resultado, vamos chegar nos dias atuais. Como é que estava isso em 2018, 19 e 20? Eles estavam ali para o TRI numa média de 2% positivo de margem EBITDA. 2% de margem EBITDA, né? E os transportadores aí. Sabe quanto é que está o último quarter de margem EBITDA desses caras? Não tem ideia. Daria um chute. Você fala, pô, cresceu de 2%, já estou te dando a dica, cresceu. Não, entre 15 e 20. Quase acertou, 56%. Foi quase. É absurdo. Se você errou por muito. 50, não existe nada num período histórico que tem dos últimos 20 anos de uma margem de 56% de EBITDA nos maiores. Por quê? Porque esse descasamento que você acabou de falar da logística, do padrão de consumo, de errar, os caras estão colocando o preço onde eles vão querem. Esconder container por mais tempo. Vão esconder container por mais tempo. Exato, com certeza. E assim... Você acredita? Acredito. 56% de 2 ou 3%. Oferta e demanda, simples. E o impressionante...
uma escalada... A gente compra as coisas aqui, enfim, no Brasil, São Paulo, onde a gente está, todas as coisas que a gente compra aumentaram o preço, né? E a gente, às vezes, se pergunta, é alguma coisa, é algum fator econômico? Claro, tem fatores econômicos, mas o frete, por exemplo, de uma importação da China para o Brasil, antes da pandemia, um container de 40 pés, que é o maior, enfim, não entrando tecnicamente, mas é um container grande. Ele partia por volta de $900, um container cheio de coisas. E você rateava aquele custo para toda a mercadoria que estava ali dentro. Muito barato. O mesmo frete, nas mesmas condições, na mesma rota, com o mesmo navio, hoje ele parte $10 mil. Então, assim, ele ficou 2 anos, $10 mil. Agora ele deu uma reduzida muito boa, e vai causar outros problemas também, eu posso tratar. Mas, então, um frete que era 900 parte para 10 mil. É absurdo. E aí, tudo que chega extremamente mais caro. E a gente começa a perguntar onde está o erro. Tá? Esse é uma ponta importante que encareceu tudo. Houve um desequilíbrio, né? Houve um desequilíbrio. Absurdo. São dois fatores, né, que afetaram o desequilíbrio por conta da pandemia, que foi a desorganização. É isso. Que tá? você perdeu a previsibilidade. Porque o histórico de projeção de demanda foi para o saco. Não, mais do que isso. Mais nada de forte. Você alocou vários contêineres em portos que não tem tráfego. Então, para você coletar aquele contêiner, para ele voltar para o circuito de ida e vinda, é um desvio de rota, às vezes. É isso aí. Então, ela está mais cara a operação, está mais difícil e está mais complexa. E o segundo fator é que houve uma necessidade de se desenvolver novos negócios internacionais e rotas. Exato. Então, com a retomada da pandemia, o encolhimento que teve com a desordem foi sucedido por um crescimento de demanda absurdo. É isso. E com demandas paralelas, porque está se testando como não ser tão dependente da Ásia. Soma esses 3 fatores. É isso. É o caos perfeito. É o caos perfeito, porque a oferta não aumentou, pelo contrário, encolheu e a demanda subiu. É isso. Aí está nisso explicado um EBITDA desse tamanho, ou o Exato. preço do contêiner. Não, e assim, e o que é o futuro disso, né? Dessa situação de fretes altos? Isso veio para ficar, porque a gente nunca tinha... Aí eu ia fazer essa pergunta, o Marcelo já mandou de largada para nós aqui. A gente não Veio para ficar, você acha? Veio para ficar, porque assim, acho que ninguém tinha pensado ou não tinham notado que a internet chegando em vários países do mundo, as pessoas ganhando mais poder de compra, chegando o poder de compra na mão de muitos consumidores ao redor do mundo, o que as pessoas fazem? Internet e dinheiro. Começam a comprar um AliExpress, Shopee. Então, começa-se a ter uma super demanda, né, de compra pela internet. E-commerce, né? E-commerce. Parte disso, você acha que o e-commerce também ajudou a crescer essa questão? Mesmo? O e-commerce é um fator relevante. Relevante demais, né? Relevante. Porque à medida que as pessoas têm esse poder de barganha e compram na internet, nunca vai ser acompanhada pelo tempo que você demora para construir um novo navio. E esse é um frete diferente. Se paga um pouquinho mais do que o atacado. Uma coisa é você botar um produto dentro de uma carga consolidada. Outra coisa é você fechar um lote de que é o que a gente chama de fracionado no transporte rodoviário. Isso, né? é o fracionado, consolidado. É isso aí. Só que lá não é nem fracionado, ele é consolidado porque não é que você dividiu cargas de várias empresas. Um comprou um brinquedinho, outro comprou... Exato. Então, é um outro processo. Eu só acho, viu, Marcelo, e aí não é nenhuma previsão, até você é o especialista, eu sou muito mais do lado do mercado financeiro, economia. Eu acho que toda situação de grande vantagem ela é arbitrada em algum momento. Com certeza. Tá? Então, assim, eu acredito que a gente vai viver esse ciclo de alta, tá? Como o petróleo também, mas sempre que alguém ganha muito com alguma coisa e que o mercado está perdendo, alguém acha uma solução alternativa. Tá certo? Então, eu acho que o ciclo da logística internacional cara pode ser longo, porque são investimentos de grande porte, né? Fazer um navio não se leva menos de 2 anos, 1 ano e meio, né? Um navio relevante. Então, eu acredito que vai ser arbitrado em algum momento, mas nós devemos ter um ciclo, talvez de 2, 3 anos, até se acomodar. Eu diria isso porque eu vi isso no mundo da energia, onde a gente atua, a gente vê isso no mundo da energia elétrica, né? Do petróleo, que também está ligado à energia, e em algum momento alguém acha alternativa. Tá? Então, fica caro até que não tem alternativa, ou até que não tem oferta melhor. E outra, queira ou não, é uma lógica que a gente está discutindo aqui de previsibilidade, que não dá para saber, e levando em conta uma economia do jeito que está. Sim. Exato. Por quê? Que nem está aquecida globalmente. Né? Então, se botar o pezinho no acelerador... Se aquecer, pode piorar. Não, pode piorar. Né?
Os próximos anos, a tua previsão é que serão nesse nível? Na minha visão, sim. Né? Na visão do que a gente tem observado. Acredito. Porque a gente já tem... quando começou a crise, a pandemia em 2020, começou a falta de containers, o que começaram a fazer? Começou uma super demanda de compra online, já começaram a fabricar novos navios. Porque falaram, final de 2022 vão entregar esses navios, acabou o problema. Vai ter mais navio, vai atender todo mundo. Só que no final desse ano vão entrar em operação no mundo. Chuta um número de navios que vão entrar em operação no mundo até o final de dezembro agora. Eu não sei nem chutar a frota atual, eu não tenho nem parâmetro. Eu não tenho parâmetro também. Vão entrar 700 navios. Quanto é a frota mundo hoje? Big numbers, você chutaria? Eu não vou saber te dizer com precisão, mas com certeza mais de 2.000 navios aí. Bem mais. Bem mais. Bem mais. Eu diria que são algumas dezenas de milhares de navios de grande porte. Com certeza. Tem um volume eu não sei o número, mas é grande. Vamos pesquisar, vamos ver se a gente acha. E cada navio, em média, deve levar 16 mil containers, em maneira bem geral. Assim, 16 mil containers. 16 mil containers. Num navio. Então, assim, com essa nova leva de navios que vai entrar em operação em dezembro desse ano, a gente já tem um déficit de 50 milhões de containers no mundo parado, que não vai conseguir ser suprido nem com essa frota nova. A pergunta é: o transporte em container também pode ser, talvez, achado alternativas, né? Porque o próprio container ele ocupa um espaço e tem um manuseio diferente, né? Exato. Então, eu acho que deve-se pensar em alternativa, porque o container de solução virou um problema, né? Com certeza. A falta do container, às vezes tem o navio e não tem o container. Esse é o problema. Aí diz assim, não tem outro jeito de despachar isso sem o container, porque o container que era para ser a solução realmente virou gargalo. Tá? Eu acredito que uma das transições que nós vamos passar, será que não dá para transportar algumas cargas acomodadas de outra maneira, né? Com certeza. Hoje até a parte inferior do navio, onde fica praticamente sobre a água, você consegue colocar carga e os armadores, os donos dos navios, eles vendem aquele espaço para colocar em a granel. Exatamente, a granel em grandes sacolas específicas e colocam lá no fundo do navio para ocupar cada centímetro. Você está respondendo o que eu desconfiava. Quando você encontra um gargalo, perde CPM, né? Não dá para ir por aqui. Vai por ali, alguém vai achar a solução. Exato. O que não pode é ficar muito tempo sem solução, porque o mercado não espera. Exato. E até na Arábia Saudita eles estão criando containers dobráveis. Então agora, Arábia Saudita ou Dubai, se eu não me engano. Então você consegue pegar um container e você desmonta ele como se fosse uma caixa de papelão. Ele fica fininho e você consegue locomover e mandar container ocupando menos espaço para outros países que estão precisando de equipamento. Porque o problema era você mandar para um lugar que não... Ele vai vazio. Ele vai vazio, custa caro, obviamente. Né? Então eles vão mandar dobrado ele para você remontar ele lá. Então isso vai ser mais fácil para locomover ele dentro do Brasil, por exemplo. Né? Então eu consigo empilhar eles numa carreta, eu não preciso de um bitrem, eu empilho eles. Então são umas soluções logísticas que a gente está vendo que vão acontecer aí nos próximos. Bem interessante. Peguei um número aqui, né? Essa é a vantagem aqui. Números da UNCTAD, né? Aparentemente uma fonte confiável. 104.305 é o número de navios comerciais em atividades no mundo. Falei. Muito. Certo? 47 mil praticamente pertence a 35 países, né? 35 países diferentes. 49% da tonelagem mundial pertence a empresas de 4 países: Grécia, Japão, Alemanha e China. 49%. É um número bem expressivo. É um número bem expressivo, consolidado nesses caras aí, né? Então, nós temos aqui, Alemanha com 23% da frota marítima mundial, Japão com 11%, né? Grécia 10%, China 7,5%, Dinamarca 5%. Que aí aparece aqui Maersk, MSC, CMA, né? 30% da capacidade. Mas é isso, então nós temos 100 mil, vamos arredondar, 100 mil mais e ainda ou menos não de frota atendem marítima. a demanda global. Mas o gargalo está falando de 700 que você falou, novos que estão criando. Percentualmente é razoável, né? E não vai fazer negócio. Não vai fazer cócega. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O gargalo maior está no container ou está nos navios? Eu acho que é os dois. Né? A gente está muito refém da China ser a fabricante de containers. Só que não existe muito interesse da China em fabricar containers e ocupar containers com vazio. Né? Então, isso é difícil conciliar isso. Por que eu vou ficar fabricando container, ficar importando matéria-prima para fabricar container? Né? É muito mais interessante eu fabricar para a minha demanda interna. Né? E isso é, uma filosofia do governo chinês. Isso, atender a demanda interna primeiro. Isso. Então, para que eu vou fabricar para a Alemanha que precisa de mais containers se eu tenho uma demanda gigantesca aqui que eu preciso estou sendo atendido, né? Eu vou fabricar para mim. Mas esse da China fabricar o container, de ser um fabricante, é mais por causa do preço de fabricação
Porque a tecnologia de container não é nada Nada. rocket science, né? Nada. A tecnologia é meio simples de você Sim, fabricar sim. container. Não né? é... Custo, é questão de A custo. sacada é o custo mesmo da fabricação. e tempo de execução do container. Assim, o maior gargalo é o navio, em termos de tempo. Opa, com O certeza. navio, 2 anos, 1 ano e meio. Tá? Alguém talvez já tenha montado mais rápido, mas é difícil. Agora, o container não é difícil de montar. O problema é que o container, ele dentro do próprio navio, ele exige uma logística de acomodação que ele cresce na vertical do navio, mas se ele estiver ocioso lá dentro, assim, por isso que eu acho que esse problema de falta de meio de transporte, porque o meio não é só o navio, é o navio e o container, vai ter que ter alguma solução alternativa. E o Marcelo está nos colocando que já existe um trabalho crescendo na área dos bags, né? Exatamente. Que você acomoda a sua carga, ela não tem problema de ficar misturada com outras, está identificada pela bag, e você trabalha como se fosse um produto a granel dentro do casco do navio. Você tem um aproveitamento de volume absolutamente maior. Com certeza. Então, em vez de você botar um container, levanta uma parede lateral ali, que dá o mesmo ganho de vertical, e põe as coisas ali dentro. Então, não tem container, mas tem navio, segue em frente. Exato. Outra ideia, né, que eu já ouvi falar, não sei se você conhece ou se deu certo, né, que os containers têm um problema de peso, né, porque para ter resistência eles são de aço e muito rígidos, mas existem materiais resinados de plástico que são muito mais leves, oferecem uma resistência muito similar e são desmontáveis. Dobrável. Tá? Exatamente. Então, assim, há novas tecnologias. Por que o container tem que ser de metal pesado? Isso. Por que ele não pode ser fixo? Por que ele não pode ser desmontável, isso aí que eu leve, né, e com a mesma resistência? Exatamente. E a gente tem exatamente Só esse para ponto. criar polêmica aqui. Essas disrupções são boas, porque, cara, eu lembro um caso que a gente dava aqui, isso faz anos, mais de 10 anos atrás. A gente está fazendo um curso nosso de MBA de inteligência comercial, a gente tem um curso de MBA de inteligência de mercado competitiva. E há 10 anos atrás, tinha um case nosso, que já era de 10 anos para trás, né? Mas uns 20 anos o case, que era o case da Hamburg Süd. E esse case, a gente dava na aula, eu dei essa aula várias vezes aqui para os nossos alunos, e a aula era sobre sinais de alerta. Então, você ensinava uma técnica para a área de inteligência de mercado, para você coletar informações desestruturadas e, a partir de um quebra-cabeça, como se fosse um policial investigador tentando investigar o crime, você põe na parede, aí você olha uma coisa, olha e consegue adivinhar o que vai adivinhar. Não é a palavra que a gente usava de brincadeira, porque você consegue fazer um planejamento, uma projeção daquilo, de um cenário futuro. E o que era o case da Hamburg Süd? Era o case se você deveria construir um novo navio ou não baseado no cenário que você tinha. E aí começou-se a juntar informações. Eu vou resumir, que eu não vou falar o case inteiro, mas naquela época era uma época de Copa do Mundo, onde tinha promoção de televisão, inclusive, que fazia sempre a promoção de televisão para a Copa, compra uma televisão maior, que por sinal, curiosamente, acho que eu não ouvi ainda, né? Para quem não sabe, a gente sempre brinca aqui que alguém pode estar ouvindo a gente em 2025, né? A gente está gravando o episódio aqui. Fica né? para sempre. Mas hoje, para quem não sabe, nós estamos aqui 30 de setembro de 2022 e nós teremos a Copa em novembro. Pode ser que a gente esteja prevendo aqui que o Brasil vai ser hexacampeão, pode ser que não, né, pessoal? Não sabemos ainda. Vou acreditar nisso. Vocês acertaram que o Brasil vai ser hexacampeão. Eu não vi promoção muito de televisão, mas voltando ao caso da Hamburg Süd, a previsão era de vender televisão, só que naquela época daquela Copa tinha televisão de tubo versus a criação e surgimento massivo da televisão de LCD. Que na verdade tinha plasma. Lembra que tinha plasma e depois LCD? Sim, plasma veio antes. Plasma e LCD. Eu tive o desprazer de comprar uma daquele preço inicial. Daquele preço. Meu Deus. Que só Copa na televisão grande. Reunir a família. Nunca mais comprei uma televisão tão cara na vida. E aí, pessoal, o sinal de alerta era, tá crescendo a economia, vai ter tal. Constrói ou não constrói o navio? O que vocês acham nessa informação? Constrói ou não constrói o navio? Precisa de mais dados. Não, eu tô simplificando o caso. Se fosse demanda circunstancial, obviamente não. O navio se paga no longo prazo. Então, a questão toda mas se fosse circunstancial, da Copa, que ia ser dali um ano. Circunstancial não faria. Eu tentaria alugar, comprar... Porque estava tudo crescente. Mas a pegadinha do case era o seguinte, a televisão era de tubo.
e estava convertendo para televisão em plasma. O que Sim, acontece? mais volume disponível. Você colocava mais volume porque cabia Muito 4, 5, 6, 10 mais televisões de plasma Faz todo na sentido. de tubo, que é o que você está falando do container. Claro. Né? Claro. Cara, quantos containers? Cara, aí eu sei que várias fretes marítimas que caiu absurdamente a tonelagem, caiu essa linha de produto da linha marrom, que se chamava na época, Sim. e não previsto porque os caras não tinham sacado que o aumento do transporte da fabricação se daria em televisão, que no lugar de uma de tubo, ia 5 de venda. Por mais que dobrasse o consumo de televisão, ia ser... você não consegue pôr 5 Sim. no negócio, por causa do espaço da tonelagem Faz todo sentido. da mudança de carga do negócio. Faz todo sentido. Você sabe que na indústria automobilística esse é um problema eterno, né? Porque se você exporta o carro, você está exportando um volume vazio. E se você tem uma montadora no destino, você exporta as partes e peças e consegue ter um ganho logístico. A questão toda é se você tem condição de completar o carro de maneira qualificada com a supply chain local. Mas o dilema é esse, exportar ar, né, junto com o carro. Porque É isso aí. volume vazio é maior do que o volume preenchido. Com certeza. E aí, cara, você imagina que disrupção pode acontecer nesse mercado se esses containers dobráveis de qualidade, dobráveis com tecnologia de mais leve, entrarem para circular no mercado, vai haver uma mudança na dinâmica do mercado de frete. Com certeza. Não, e existe um problema grande que é balancear o navio. Né? E o peso do container é super relevante. Porque super relevante. O Brasil é um grande exportador de commodity. Então, a gente tem grandes clientes de arroz, por exemplo. O arroz é um produto, arroz e café. Só que ele só pode ser transportado no container de 20 pés. Porque o container de 20 pés ele é mais curto e se você tem um container mais longo com um peso muito grande, pode ser que o container ceda no meio. Né? Então, precisa ser o container mais enxuto ali, o menorzinho, para ele conseguir colocar mais tonelagem. E aí, o que acontece? O container de 20 pés ele acaba ficando escasso, falta ele para embarque de commodity e aí os armadores dão incentivo para cargas que são mais leves. Então você consegue muitos incentivos de frete, free time na origem, que é uma coisa importante no processo, benefícios por conta de você ter uma carga mais leve para embarque. Perfeito. Então, e aí voltou, quer falar da gente? Eu estive em Dubai como é que é o nome daquela feira internacional que ficou vários Food? Não, uma feira internacional voltada à inovação, que os países se representavam. Eu estive vendo o stand da França, uma solução, porque um dos gargalos do transporte marítimo é o atracamento do navio. Né? Eles gastam muito tempo esperando o local, ao momento. Então, se não sincroniza o dia que ele chega, o dia que ele atraca, carrega e sai, tu pode passar mais tempo parado do que navegando. Isso é caríssimo. Caríssimo. 10, 15, 20 mil dólares por dia, um navio parado. Né? E o que eu vi uma experiência francesa com o transporte do container esqueci o nome por balão, aquele... Dirigível? Zeppelin, o dirigível. Transporte de container, em vez do navio vir de atracar, não, o container é levado para o navio. Às vezes tu vai num porto pegar poucos containers e devolver poucos containers, que você faz quase um varejo de porto em porto. Então, se o gargalo é esse, eles estão tentando tirar o gargalo por transporte aéreo do container. Exato. Claro que de curta distância, né? Lógico. Mas com o Zeppelin, você vai lá, pega o container, e coloca lá, desova lá. Só para dizer, as coisas não estão paradas. Alguém está pensando em tirar os gargalos. É isso. Sabe que só por coincidência, a gente também gravou um podcast com o iFood, né? Falando um pouquinho sobre o iFood e tal. Visitamos o iFood, inclusive, na semana passada. A gente estava fisicamente lá no iFood, foi bem legal a visita. E a gente comentou dos drones. Sim. E o iFood já está usando drone. Sim, para fazer delivery. Para fazer delivery. Mas qual que é a lógica? Eu só lembrei de falar isso agora, porque é a mesma lógica do Zeppelin que você falou. Sim. Qual que é a lógica? Não é que ele está usando drone para entregar no meu apartamento em São Paulo. Óbvio que não. A sacada é que ele está usando em lugares mais remotos, onde, por exemplo, você tem uma estrada no meio e o tempo... Imagina que você more, sei lá, você mora no interior, que você está pedindo um restaurante, que até em termos de quilometragem 8 quilômetros pela estrada, mas é 1 quilômetro, só que você tem que atravessar uma rodovia. Qual que é a lógica? O motoboy teria que pegar a comida aqui
e rodar para fazer o retorno da estrada, ele vai lá 4 km para frente e volta 4 km da estrada para poder cruzar e entregar. Sim, ele diminui a distância. O que o iFood está fazendo? Ele está pegando o drone, pega o motoboy entrega na boca da estrada tem um ponto de transição ali, sobe o drone com a comida, desce do lado de lá na estrada, tipo em 30 segundos, e tem outro motoboy do outro lado da estrada. Fantástico. E o frete caiu e diminuiu a velocidade. Porque ele só pega o trecho que não é o fácil de atravessar. Sim. Entendeu? Sim, sim. Faz todo sentido. É genial. Então eles estão testando isso, já está em operação em algumas cidades que tem essa estrada ou rio, ou acho que rio que parque e mato no meio. É isso, eles estão fazendo com estrada, rio e parque. Eles estão pulando com o drone pro lado de lá. Alguém está pensando nesses casos. Sim, Né? A inovação é resultado de solução de problemas ou de percepção de oportunidade. O Marcelo, por exemplo, ele fez inovação porque ele entendeu o problema e viu a oportunidade. É isso aí. Né? Marcelo, até eu queria que você contasse um pouquinho mais, né, de como é que você vê a perspectiva do negócio que você montou, dentro desse cenário que a gente está discutindo. Qual é a velocidade que você imagina alcançar as empresas que precisam desse serviço? Qual é a frequência que você tem novos clientes? Como é que é o convencimento? É difícil, é fácil? As empresas logo percebem o valor do que você está entregando? Conta para a gente um pouco disso. Ótima pergunta. A gente está num mercado que ele é muito conservador. É o mercado dos mais antigos que tem na humanidade, né, que é o comércio internacional, e é um dos mais defasados e atrasados em muitos aspectos. Então, isso realmente é uma coisa que salta aos olhos quando a gente começou nesse negócio, né? Como as pessoas são apegadas a fazer da maneira como sempre fizeram. Né? E aí a pandemia trouxe um novo tempero para o nosso mercado de comércio exterior que mudou e tirou todo mundo da zona de conforto. E por sermos pioneiros, a gente trouxe uma oportunidade de fazer negócio de uma maneira que nunca foi feita antes. Né? Então, a gente no começo da empresa, lá em 2020, quando a gente começou a falar com as pessoas e tudo mais, para ver se fazia sentido, parava em pé a ideia, muita gente tinha uma grande resistência. Muita gente, apesar de estar passando por problemas, tinha uma resistência grande. Só que a partir do momento que a gente começou a falar com mais pessoas, a crise foi se agravando. Eu parei de ser uma loucura, uma inovação que não fazia sentido, para ser uma opção. É isso. Ser uma possibilidade. E foi nesse momento que o pessoal começou a vir. Então, hoje a gente tem uma base de quase 1.000 usuários e empresas cadastradas na Talura. Que estão transacionando já? Não todos transacionando, mas a boa parte cota e interage no ecossistema. Quantas estão transacionando mês hoje? A gente tem por volta de 50 empresas, 100 empresas que embarcam regularmente. Regularmente. Isso depende de sazonalidade, né? Então, tem clientes que só aparecem no final do ano que tem safra Perfeito. de arroz, café, e tem clientes que têm importação de autopeças. Eu estou falando só do marítimo. Né? A aéreo tem uma frequência muito grande de compra. Então, o marítimo ele tem sazonalidade e tudo mais, mas a gente tem empresas grandes que têm frequência grande de embarque. Tá, porque isso aí só para deixar, você tem o transporte marítimo, mas também o aéreo. O aéreo também. Os dois estão no seu marketplace na Talura. E o rodoviário internacional também. O rodoviário, esse eu não sabia. O rodoviário internacional também. Também temos a solução para isso. E, basicamente, a gente tem um grande número de usuários que utiliza a ferramenta, que interage no nosso ecossistema, e a gente 100% orgânico. Né? A gente não tem tráfego pago. E por quê? Né? Qual que é o principal fator? O frete internacional, quando ele entra em pauta em qualquer empresa, é uma coisa urgente e prioritária. Eu preciso mandar isso, ou eu preciso receber isso. Então, é sempre um canal rápido de aquisição. Então, ele não conseguiu o frete internacional com um parceiro dele, ele precisa buscar uma solução. E hoje a gente é a empresa que mais cresce em questão de engajamento e número de usuários no Brasil, no comércio exterior. Então, a gente tem um grande número de novos usuários todos os dias e pessoas que buscam a gente organicamente, se indicam. Então, os nossos fornecedores, quem traz a maioria dos nossos fornecedores são embarcadores que indicam os fornecedores deles para estarem ali. Então, o meu principal canal de aquisição de fornecedores é o próprio embarcador, o dono da carga. Então, tem essa peculiaridade. E eles mudam muito de cadeira nesse mercado. Né? O turnover é muito rápido. Então, eu saio de um agente de carga, eu vou para outro. Eu usava a Talura, você já usa? Então, vou apresentar. Então, a gente vai entrando e vai criando essa rede muito grande e rápido. Então, a gente já embarcou nos últimos 12 meses, de junho do ano passado até hoje, um pouquinho mais de 12 meses, 1.300 TEUs, né, que é a medida para um container de 20 pés. Então, esse é o volume de uma empresa de grande porte, né, de embarques. E a gente já fez isso com uma plataforma que tem 1 ano e pouquinho de existência. Então, a demanda ela existe, é uma dor latente, e o que eu vejo é cada vez maior a adesão disso, porque agora a gente está tendo
a gente já não é mais uma possibilidade, a gente é uma realidade. E vou te fazer mais 2 perguntas aí para ajudar a esclarecer o público. Até é fácil porque eu vivo os mesmos problemas sem a especialidade dele. Mas, Marcelo, 2 perguntas. Uma é qual é a abrangência, a cobertura da base de fornecedores que você já tem na plataforma. E já vou deixar a segunda junta, tá? Que qual é a atratividade ou a resistência dos fornecedores em participarem da plataforma? Não, excelente pergunta, adoro responder essa. Então, a gente tem fornecedores hoje, 220 homologados, empresas, né? E das mais diversos segmentos. E a gente tem hoje empresas de norte a sul, literalmente. Então, do Belém do Pará, de Manaus até Chuí, né? Então, do Iapoca ao Chuí, né? Então, a gente tem empresas em todos os locais com especificidades diferentes. Então, essa é a nossa provocação. Não existe um único fornecedor que consegue te atender bem em todas as demandas que você tem. Isso é um mito que existe. Você fala do terrestre, do internacional brasileiro. Tudo. É isso? Tudo. Terrestre Vou internacional. fazer uma pergunta, depois não vão perder o gancho na pergunta do Jéssica, que é muito bom. Mas só para a galera entender, eu também, que essa parte eu não sei. Vou dar um exemplo bem idiota. Quando eu estou cotando num site caiaque e coisa do gênero de transporte aéreo com passageiro, eu ponho lá uma rota e ele me sugere, por exemplo, às vezes que eu vou, e vou dar um exemplo bem nacional para ficar fácil. Cara, eu pego o voo da Gol, migre para Latam, migre para American Airlines. Ele põe os 3 na sequência, eu pago de uma vez só, ele faz as conexões automáticas para mim, me dando essa sugestão de 3 companhias aéreas para o meu melhor destino. Perfeito. O teu tem essa lógica em termos do rodoviário com o frete marítimo, de falar, cara, você sai dessa companhia, você entrega um pack de end-to-end da cadeia numa solução para o cara? Exato. Ele pode comprar a solução door-to-door, né? Ele pode o door-to-door, exatamente. Ponta a ponta, ele pode contratar na minha Você já oferece o pacote do door-to-door. Exato. É 100% customizado, porque depende dos incoterms, né? Então, Isso. uma coisa mais específica do Comex. Então, se eu quero importar alguma coisa da China, e o mais comum é FOB e Xworks, né? Então, o que é isso, o Xworks, por exemplo? Então, eu tenho que ser responsável aqui no Brasil de coletar a carga lá na China, liberar ela na alfândega na China para embarque, embarcar ela, liberar no Brasil e entregar no meu armazém. É o processo porta a porta inverso. Completo. E lá na nossa ferramenta você pode solicitar todo o processo dentro da ferramenta. Você coloca, se você solicita um Xworks, ele vai te pedir o endereço de origem, o endereço de destino, porque a cotação dos nossos fornecedores já vai vir considerando o porta a porta. Fazer todo o processo logístico, né, em um lugar só. Aí prossiga então com a explicação que você estava falando, que não existe um só fornecedor. Aí eu emendei essa pergunta porque com esse de dar o door-to-door fica meio óbvio isso. Às vezes a solução que você tem de um fornecedor só pode ser mais lento, mas quando você combina naquele momento aquele agrupamento, é o exemplo da companhia aérea. Às vezes o meu melhor fala, eu quero ir de American Airlines de ponta a ponta. Pode ser que, cara, a melhor coisa para você seja pegar o Gol da Latam para cá, Latam American Airlines e foi mais rápido, né? É exatamente isso. E é um pouquinho do que os nossos usuários acreditam, né? Porque sempre vem a pergunta à mesa, né? O fornecedor não vai te dar um bypass, não vai fazer negócio direto com o cliente que ele fechou pela Talura? Essa é uma pergunta que sempre ocorre, mas na verdade a nossa proposta de valor e o que os embarcadores entendem que a gente faz não necessariamente aquele fornecedor que você fechou vai ter a melhor proposta na próxima demanda que você tiver. Ele foi melhor nessa, mas a gente sempre dá dados e a gente estimula os outros fornecedores a melhorarem para as próximas. Aí eles terem mais poder de barganha para negociar melhores condições comerciais com o dono do navio, com o dono da aeronave, para conseguir, na próxima, ficar mais competitivo. Então, essa é a provocação. Quem contrata na Talura sabe que fechei com a empresa XPTO Logística, hoje ela foi melhor, amanhã não necessariamente. Perfeito. E é isso que eles têm que entender e a gente busca trazer esse dado, né? Que tem uma especificidade muito grande. Sim. Então, por isso que a gente tem uma base hoje de agentes fornecedores que fazem coisas diferentes, são bons em coisas diferentes e eu uso o benefício deles, né? O diferencial deles a favor deles mesmos, né? Então, é isso que eu sempre falo na entrevista com eles. E até uma dica para quem está vendo aqui, se é um agente de cargas e vai ser homologado na Talura, uma pergunta sempre chave que eu faço na entrevista é qual é a sua especificidade? Se ele fala que faz tudo, eu declino aquele usuário na ferramenta. Eu não homologo, porque na minha concepção, na nossa concepção de empresa, não existe. E se você não sabe claramente o seu foco, não é interessante para mim, porque que faz tudo eu não preciso. Eu preciso de pessoas que falam, olha, eu sou muito bom na rota em alimentos para exportação no Oriente Médio, regiões da Europa. Isso é específico. Eu sou muito bom, eu tenho bons contratos de Oriente Médio entrando para Manaus. Isso é muito específico. Isso é interessante para a gente. Então, quem for ser homologado pela Talura, por favor, tenha uma especificidade e saiba seu foco muito bem. Né? Porque a gente vai usar ele a favor, né, dele mesmo. Sim. Essa é a ideia. Perfeito. Você acha que
que é a Talura vai proporcionar uma nova lógica, você falou em e-commerce, por exemplo, né? De empresas que hoje são pequenas até, de pequeno porte, que não usam, né? Porque é complexo. Imagina uma empresa de pequeno porte faz um negócio simples, cara, você nem sabe, é tanta complexidade de despacho aduaneiro. Cara, você fala, não tem não vou, sei lá, ela nem sei como ela fazer. vai contratar um serviço. É isso aí. Você acha que essa empresa pequena vai ser um player? Você não vai só focar em empresas grandes, você vai ter uma divisão de empresas pequenas que querem entrar no mundo usando Talura. Exatamente. Tanto é que os nossos valores para utilizar a ferramenta eles são acessíveis, porque a gente sempre olha para esse long tail, que é onde está a maior dor. Ele não tem poder de barganha, ele sofre, ele fica refém do fornecedor, porque o que o cara falar para ele vai aceitar. Ele vai aceitar, porque não tem nem base, negociação, experiência. Não tem. E a gente olha com muito cuidado, porque foi da onde a dor surgiu. Né? Quando tudo começou, foi daí que a gente entendeu a dor. E você acredita de maneira bem simples, mas todo mundo quer saber como que você ganha dinheiro, qual que é o seu modelo de negócio. É um percentual em cima das transações, provavelmente. Exato. Nós somos um SaaS Marketplace, né? Então a gente tem uma mensalidade para os embarcadores que compram frete, que ela é R$ 199 por mês, o nosso plano inicial, por CNPJ, né? Nem por assento. Então a ideia é que os nossos usuários eles façam a conta de o que eu economizo para você de tempo e de frete, em média a gente reduz 28% o custo de frete internacional. Então é um valor muito expressivo e eu reduzo esse custo em dólar. Então, um embarque que você fecha comigo, você já paga a anuidade da Talura. Então, é mais para ser um filtro inicial dos nossos usuários do que para ser realmente... Essa mensalidade, anuidade? É mensalidade. Mensalidade de R$ 199. Exato. Isso tá na empresa que vai comprar o frete. Exato, a empresa que compra, o buyer, né, do frete. Isso, o buyer do frete. E a gente tem um take rate com o seller, né, que é fixo, e a gente só cobra. E aí vou responder também a pergunta que eu fiquei pendente do se tem um tipo de resistência dos fornecedores. A gente cobra um valor fixo, né, por embarque fechado. Então, é $55 por container, por exemplo, que eu cobro. É um valor muito baixo e é uma prática do mercado. Não se coloca porcentagem em cima de markup, né, em cima do frete, porque é $10 mil. Eu boto 3%, acabou, inviabilizou o processo. Sim. Então, a gente coloca valores fixos para ser um plano de realmente fazer volume de negócio e a gente poder fazer negócios saudáveis. Então, eu não estrangulo o fornecedor e eu não estimulo o embarcador a comprar por preço. Então, os nossos fornecedores eles fecham com bons negócios, com boas margens, porque a gente não faz leilão. E isso sempre é uma coisa que a gente coloca à mesa e por isso que eles gostam. E eu só cobro a comissão dele, a take rate, quando ele recebe do embarcador. Então, a gente é muito sempre do lado do fornecedor, porque sem ele, nada funciona. Nada funciona. Então, a gente só cobra depois que ele recebe, eu não cobro nada antecipado, ele só paga se tem sucesso. Então, fica na minha mesa a responsabilidade de trazer boas cargas, bons negócios, uma experiência digna para ele usar a ferramenta e ter bons resultados. Então, acho que essa coerência que a gente tem desde o começo do negócio com o que a gente de fato entrega e a gente se comunica com eles com o dia a dia. Vai gerando confiança. Então, o fornecedor está entendendo o projeto como um canal de venda. Exato. Tá? Como um prestador de serviço comercial para ele. Exato. Como já existe no mundo físico, né? Quem faz esse trabalho, né? Tem os agentes, tem vários outros perfis, só que são mais lentos, não são tão rastreáveis, né? As relações. E outra grande vantagem que eu percebo é que cada momento deve ter uma vantagem diferente, né? De um fornecedor para outro. Então, nem sempre é o preço, às vezes é o prazo, às vezes é a qualidade, às vezes é o espaço disponível que ele tem. Então, as variáveis elas são muito mutantes. A mágica. Então, assim, não tem ganhador e perdedor. Essa oportunidade é melhor para esse, essa outra é melhor para aquele. A mágica do negócio aqui é que está muito mais, né? Aquele exemplo que eu dei do Uber. Ele faz um matching. Ele faz um matching. É muito mais comparado a um caiaque do que a um Uber. Exato. Sim. Porque você tem a genialidade daquele momento, o preço flutua, tem aquela combinação do frete do negócio. Cara, é muito mais circunstancial. Um caiaque a mesma decisão pode ser diferente. Se você não comprar agora, que amanhã, daqui uma hora, já mudou. O frete já mudou tudo. Basta não ter mais carga, não ter mais espaço. Acabou, esse pessoal já era, já vai ter, acabou, o voo está lotado, já foi. E a gente tem uma outra funcionalidade muito interessante, que também vai ao encontro do que a gente está falando aqui, que a gente também é pioneiro nessa funcionalidade, que são os bookings disponíveis, que a gente chama. Então, por conta de hoje a dor maior, se a falta de espaço no navio para embarque, e a gente hoje tem 220
fornecedores homologados. Desde os 220, eles têm outros clientes que não estão na Atalura e eles têm por fora, e são clientes deles, que pedem bookings para eles conseguem esses espaços dos navios, mas que muitas vezes o embarcador retira o pedido e fala, não vou querer mais. E é comum. Então, como é que eu faço para otimizar esse espaço que ele já investiu tempo, conseguiu aquele espaço e ele vai ter que cancelar? Como que a gente faz? A gente coloca, ele cadastra esse booking na nossa ferramenta. Então, quem é dono de carga, quem faz a compra, o exportador, o importador, ele tem acesso a um painel, né, uma prateleira de bookings disponíveis. Então, ele pode ter acesso a bookings confirmados no navio, com todos os dados, enfim, as condições comerciais postas à mesa, data de saída do navio, qual navio. Você criou um mercado confirmado. secundário. Exato. A gente inverteu o funil de vendas também. Então, não só o embarcador faz as solicitações para o fornecedor reagir a elas, como o fornecedor ele coloca os bookings disponíveis para o embarcador só encaixar a demanda naquela carga, naquele espaço. Então, a gente fez esse matchmaking aí. Muito bom. E a gente conseguiu otimizar melhor os espaços que estavam sendo conseguidos por eles, né? Porque eles iam cancelar. Ia para alguém no mercado. Por que ir para alguém no mercado se eu estou aqui? É só você encaixar a sua carga ali. Tá bom. Gerson, o negócio é o seguinte. A gente está caminhando para o final, vamos fazer as perguntas aqui que a gente gosta para os empreendedores, para as pessoas. E você que estamos aqui hoje, talvez a gente grave outro episódio lá em 2025, Gerson, e a gente vai entrevistar de novo o Marcelo para ver o tamanho que ele vai estar depois desse nosso episódio. Não sei se ele vai conversar conosco em 2025. Com certeza que eu vou. Ele vai estar muito grande, viu? Cara. Não, viu, Marcelo? A perspectiva que a gente percebe do teu negócio é muito boa. Muito boa, porque existe o problema, existe a demanda, e você está trazendo uma solução que é compreensível tanto pelo lado de quem embarca, como pelo lado de quem transporta. Eu acredito bastante que você está só dando os primeiros passos. Que bom, fico feliz. Marcelo, vamos para as nossas perguntas finais aqui, certo? Vamos lá. E a primeira pergunta final que a gente faz é uma frase de impacto que você marcou tua vida de alguma maneira. Pode ser criação sua, pode ser de outra pessoa. Não é uma criação minha a frase. É uma frase que não é talvez muito conhecida, mas é uma frase que está na lei. E é uma frase que um professor de direito meu, Ricardo Neves, inclusive, mando um abraço para o Ricardo Neves, que é um professor que tem um carinho muito grande, e é uma frase que eu uso nos meus times de marketing e produto, para a gente construir o produto tendo esse viés e essa frase em mente quando a gente faz qualquer coisa. Então, ela é basicamente tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na proporção da sua desigualdade. E o que ela quer dizer? A minha interpretação dessa frase? É eu poder atender toda aquela massa de usuários que tem a mesma dor dessa forma, mas eu tenho uma série de usuários que tem uma dor específica, que são os desiguais. E eu tenho que construir uma solução que eu consiga atender esses desiguais dessa maneira desigual, na proporção dessa desigualdade deles. Então, eu construir um produto que seja customizável o suficiente para eu atender diversas dores diferentes dentro desse segmento. Essa frase é tão legal que ela não é só para o business, ela serve para a nossa vida como pessoa, como ser humano. Quando a gente fala, por exemplo, hoje de diversidade, essa frase se aplica, né? Sim. Porque às vezes a gente cai nesse tema de diversidade e fala, puxa, a gente tem que tratar todo mundo igual. E não é uma verdade. Né? Na verdade, não é igual. Eu tenho que tratar a pessoa com o mesmo, talvez, vamos falar uma palavra da complexidade que é o tema, talvez com o mesmo amor, o mesmo respeito, quantidade de amor e respeito, mas a atitude que eu vou ter para aquela pessoa de diferentes perfis diversos não tem que ser igual, né? Exato. Eu posso estar com o Gerson aqui falando de um jeito, falando coisas e convivendo de um jeito, mas eu posso estar falando com uma outra pessoa aqui com outras conversas e outro jeito. Ambas com muito respeito, amor, carinho. Mas eu não vou tratar igual o Gerson que eu trato uma outra pessoa, por exemplo, né? Seja ela da diversidade que for. Então, tratar é muito legal essa frase, porque ela entra num espírito de ser humano também. A personalização em massa, né? Isso, você tem processos sistemáticos, mas com conteúdo e serviços personalizados. Eu acho que é bem aderente ao que você está falando e eu também acredito. Serve para o nosso time, serve para a liderança. Sim. Por que serve para a liderança? Você fala, não, eu como líder tenho que tratar todos iguais. Não tem que tratar tudo igual. Cada pessoa que trabalha no seu time você tem que tratar diferente. Sim. O melhor líder é aquele que consegue tratar diferente, não diferente de dar
né? Ser tendencioso. Benefícios e tendencioso. Tratar diferente não é dar privilégio. É isso. É da igualdade. É da igualdade. É da igualdade. A igualdade é quando você compensa as desigualdades. É isso aí. Então, a lógica toda dessa frase é a compensação das desigualdades para que todos tenham os mesmos tratamentos. E o mesmo tratamento não é o tratamento igual para todo mundo. É isso aí. Exato. Muito bom, muito bom. Gerson, próxima pergunta aqui para o Marcelo. Marcelo, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Confesso que essa é uma pergunta difícil. Fiquei pensando. E hoje eu vejo que o melhor conselho que eu recebi, na verdade, é de nunca dizer que nunca deixar ninguém dizer que você não é capaz de realizar aquilo. E essa frase não foi exatamente ninguém que me disse ela. Eu acho que era uma frase que eu, durante todo o processo de empreender, eu tinha que acordar todos os dias com uma série de percalços, desafios milhões, né? E até uma paralisia no rosto eu enfrentei durante o processo de empreender, né? E eu tive que enfrentar isso, e foi por conta de um golpe, entre aspas, que eu tomei de uma empresa de software, enfim, que sumiu. Enfim, uma outra história. Vai outra cerveja, que tem que pedir uma cerveja para isso. E aí, então, é uma coisa que eu olhava para mim todos os dias, eu falava, ninguém vai poder dizer que eu não sou capaz de realizar isso. Então, eu sempre tive eu sou um cara que eu me motivo muito, né? E eu sempre tive muita clareza da possibilidade e da capacidade da Talura. Então, isso foi uma coisa que eu sempre usei para me motivar, não deixar ninguém falar isso. Hoje, os teus pais já estão mais confiantes do que estavam. Com certeza. Hoje, com certeza, vai compartilhar o podcast, vai fazer tudo. Então, com certeza. Próxima. Uma competência que todos deveriam dominar. Eu gosto dessa. Na verdade, o que eu acredito que é uma competência-chave, principalmente para qualquer pessoa que queira um dia trabalhar na Talura, é a capacidade de você aprender, desaprender e reaprender. Né? Então, essa é uma capacidade que uma startup como a nossa, no mercado dinâmico como o nosso, ele exige. Então, hoje o que você aprendeu, ele é ótimo, ele funciona, mas às vezes mudou a dinâmica. Então, eu preciso que você desaprenda aquilo e reaprenda num outro momento onde aquilo volte a fazer sentido. Você tem essa capacidade. Então, é isso que eu sempre provoco também na empresa com os nossos sócios também, o Arthur e o João. E a gente sempre quer que os times, né, e eu sempre falo também, né, que o ser humano ele é o único que tem a capacidade de correlacionar coisas não relacionadas. Né? Então, vai um pouco ao encontro disso. Então, a gente sempre tenta pegar coisas que a gente aprende, a gente desaprende, a gente reaprende e a gente faz isso. Essa competência eu estou contigo, não abro. Na verdade, eu estou para vou criar uma palestra em breve. Eu dei um nome para isso aí, eu fiz mestrado, estudei sobre capacidades dinâmicas, que é uma outra coisa que tem a ver com estratégia corporativa, e eu criei um nome chamado aprendizagem dinâmica. Fantástico. Criei esse nome para essa competência, porque essa competência não tem nome. Então, eu criei um nome, aprendizagem dinâmica. A minha explicação sobre isso, que eu estou montando uma palestra sobre isso, aprendizagem dinâmica, o dinamismo é por 2 motivos. Porque quando eu estudei capacidades dinâmicas, que é uma teoria de estratégia, né? Capacidade dinâmica diz a capacidade sistemática de você usar os seus recursos de maneira inovadora, se reinventar o tempo todo de acordo com o mercado. Fantástico. Isso é capacidade dinâmica, isso é para a empresa. Então, em outras palavras aqui... Isso é darwinismo. Pode ser também, darwinismo. A lei da sobrevivência. Quer dizer, ao invés de você, por exemplo, existe a teoria de Porter da estratégia, muito famosa, vou pegar uma das mais famosas, existe a do Oceano Azul, por exemplo, que é mais recente, é bem famosa, que a do Porter fala, dependendo do segmento que você está com seus concorrentes, se você fizer a melhor concorrência possível, você tem um desempenho X. Não, essa aqui não é olhar a concorrência. Essa teoria de estratégia que veio depois de Porter do Oceano Azul é você olhar o seguinte, se você tiver uma capacidade constante de inovação, de acordo com o que o mercado precisa, você vai ter uma vantagem competitiva sustentável. Fantástico. Isso é capacidade dinâmica. E eu criei essa lógica de aprendizagem dinâmica para trocar a capacidade da empresa pela aprendizado em nossa competência física, que é a capacidade sistemática que eu tiver de desenvolver novas competências de acordo com o mercado é o que vai gerar vantagem competitiva minha como profissional. É isso aí. É exatamente isso. Eu batizei ele aprendizagem dinâmica. Estou escrevendo. Já vou usar agora. A tua competência do passado pode ser uma incompetência no futuro. Exato. Porque ela não se adapta mais ao ambiente que foi transformado. Isso aí. Só aproveitar e jogar. Só existem 2 forças que provocam mudanças no mundo, né? Uma delas é a natureza, né? Porque quando algo muda no teu ambiente, né? Natureza, eu digo ambiente. Se nós estivéssemos fazendo essa entrevista, esse trabalho em pé,
já deveria ter acabado. É desconfortável. Então, assim, se você tira as coisas do ambiente, você muda o comportamento das pessoas. E a outra coisa que muda o comportamento das pessoas é a tecnologia, né? O conhecimento, a solução. Porque se você não tinha avião no passado, e agora você tem, não faz sentido você querer ir de carro uma distância que você pode ir de aeronave. Então, as duas grandes forças transformadoras são a tecnologia, né, o conhecimento, e a outra é o meio ambiente. Inclusive, quando eu atuava como gestor, eu não mirava nas pessoas, não treinava, preparava para fazer mudança. É por isso que eu falei darwinismo, porque eu sou darwinista na gestão. Eu simplesmente mirava, combinava o negócio e transformava o ambiente, trocava o ambiente. Quando você troca o ambiente, as pessoas perdem a referência. E aí a referência que elas vão buscar é a quem está dando a nova referência. Se você não muda o ambiente, as pessoas tendem a voltar para o mesmo lugar. Você é professor. Os teus alunos trocam de cadeira quando voltam do intervalo? Obviamente que não, a não ser que eu estimule. Sabe o que eu fazia quando eu dava aula? Eu trocava o material lógico, deles. Fazia eles trocarem de lugar e quando eu reclamava, você saiu da sua empresa, da sua casa, para conhecer as mesmas pessoas, não faz sentido. Não faz sentido. Então, a dinâmica que você está falando é essa é transformadora. Você tem uma técnica de aula, aqui na live a gente usa muito atividade em grupo, projetos, né? Você sabe disso, faz muito projeto em conjunto. Eu treinei muitos professores, não sei se você já teve um que fez isso que eu vou falar, que a gente fazia o quê? O que é mais cômodo para o professor, né? Ele chegar e falar o seguinte: bom, pessoal, formem os grupos e vamos fazer aqui um projeto de gestão de pipeline dessa empresa. E forma o grupo cada um. Adivinha o que acontecia? Formam sempre os mesmos grupos. O que o Alex fazia? Eu chegava o seguinte: pessoal, eu chegava lá, principalmente no presencial, né? Eu já treinava desde aquela época. Falava, pessoal, o seguinte, repete o nome. Eu mostrava um número, até para o cara absorver o número, né? Falava, Marcelo, número 1. Você 2, você 3, mostrar o número legal. Então, grupo 1 aqui, grupo 2, pegava aleatório e todo o projeto de grupo misturava todo mundo na sala para quê? Para gerar discussão, para gerar... Porque senão o cara começa a contar cachorro... A diversidade ela dá um somatório de conhecimento. Com certeza. É isso aí. Gerson, próxima pergunta. Marcelo, alguma coisa que você acreditou que fosse verdadeira, você seguiu e depois você mudou de opinião? Tem uma sim, e que a gente usa bastante também lá na Talura, né, que é uma visão que pelo menos eu adquiri, é que o currículo não necessariamente ele expressa, né, toda a capacidade que aquele profissional, aquela pessoa tem. Né, eu dou um caso prático, assim, a gente tem hoje a nossa head de vendas, que é a Carolina. Ela tem um currículo fantástico, né, se eu olhava o currículo dela é fantástico. Eu chamei ela para a entrevista para ser a nossa head de vendas. E eu comecei a ver, assim, eu queria saber na entrevista mais sobre ela, pessoa, Carol. E ela começou a me contar que com 30 anos ela vendeu carro, foi fazer uma viagem dos sonhos dela pelo leste asiático. Eu falei, opa, tem um negócio diferente aqui já. Ela começou a falar, não, que eu trabalhei de voluntária numa plantação de bambu no Vietnã. Eu falei, opa. E isso já é um conhecimento muito que ninguém tem. Ela falou, eu subi o Nepal, são 7 dias de caminhada, 8 horas por dia na neve, para chegar no base camp. Aí eu falei, é isso que ela mostrou. Ela tem um conhecimento que não tem outra pessoa que eu conheça que tem esse conhecimento dela. Ela tem consistência e ela tem um foco tremendo, né, para conseguir fazer o que ela fez. São coisas que não estão no currículo dela, mas foi o que me fez encantar por ela. E hoje ela está no nosso time e super bem. Então, são coisas que talvez eu tenha comprado essa visão desde sempre. E eu acho que tem coisas que estão sobre a mesa que fazem muito mais sentido, né, do que o que está posto a ela. Então, essa é uma coisa que eu também... Então, o que você sempre acreditou, lógico, eu vou exagerar, sempre acreditei em contratar pelo currículo, cara, esquece isso, porque isso é apenas uma parte. Exato. Essa é a pontinha do iceberg. Componente apenas. É um componente. Exato. E para fechar aqui, eu quero uma pergunta que parece fácil, Gerson, mas para muita gente é complexa. Que é recomendar, por algum motivo especial na tua vida, uma música para a gente pôr na playlist do nosso campus aqui na live. Bom, eu acho que essa pergunta ela vai exatamente ao encontro da segunda frase que eu falei, né? De nunca deixar ninguém falar que você não é capaz. Então, a música é Don't Stop Believing, do Journey. Bom, clássico, hein? Então, clássico, né? E é uma música que eu gosto muito e também acho que fecha aí, ó. Maravilhosa. Essa mesmo. É isso aí, ó.
Então é só para fechar aí um pouquinho. Então, adicionada aqui no nosso playlist, Don't Stop Believing, um clássico muito bem colocado. Muito bom. E antes da gente... Diga. Confesso que eu tinha pensado em colocar Rei do Gado, mas você vai destoar muito. Vai destoar. Mas aqui tem de tudo. Aí tem forró, nossa playlist ela vai baião, se você pensar, os convidados põem com carinho aqui. Antes da gente encerrar, o Rodrigo aqui tem um presente para você, olha aí. Opa! Muito obrigado, Rodrigo. Uma Obrigado. camiseta nossa da Obrigado Nike pelo presente, viu? Imagina, Poxa, o muito prazer é legal. nosso. Um prazer fazer parte de tudo isso, poder compartilhar um pouquinho da minha jornada. E 2050 está marcado já o nosso podcast. É isso, 2050. Não demora vai muito. Vai ser onde? Talvez, Gerson, sabe onde vai ser quiserem. de 2050? Eu vou falar. Aonde? Vai ser no hotel 7 estrelas em Dubai, que ele vai estar levando a gente para ir num evento da empresa lá. Embarcando A gente completo, convidado. porta a porta. né? Door to door. Nossa, Mas vai ser no prédio da live lá em Dubai. Talvez sim. Gerson, muito obrigado. Cara, prazer estar com Prazerzaço, você aqui. muito obrigado, Muito Marcelo. obrigado, Alex. Marcelo Muito também. obrigado, Carlos. Pessoal, Muito bem te se curtiram, Mas, pô, se curtiram, façam o quê? Indiquem, compartilhem isso. Eu tenho certeza que essa solução aqui e o que a gente discutiu de logística vai ajudar muito a empresa. Então compartilhe com todo o seu time, compartilhe com outras empresas que trabalham no ramo de logística, porque o pessoal vai curtir. Pode ser no Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast, o que tiver. Inclusive... Spotify. Não, ela não, a imagem não quer, Alex, ela não quer. E inclusive Spotify em vídeo para quem quiser assistir. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo Supply Talks.